Economia Interativa. Entrevista. Olá, começamos com mais um Economia Interativa Entrevista. Fundador da Embraer, empresa a qual presidiu por 2 vezes por mais de 20 anos e que, ao deixá-la, transformou a Embraer numa ilha de excelência e uma das empresas mais respeitadas do mundo. Uma autoridade em tudo que se refere à aviação, atua também na educação, sempre com a defesa intransigente do empreendedorismo e da inovação. Para falar sobre a aviação e também compartilhar suas ideias sobre o momento político que estamos atravessando, trazemos hoje aqui Osiris Silva. Comandante, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço. Vamos começar aqui uma perguntinha básica de aviação. Cada vez mais gente viaja no mundo. Calcula-se que hoje são mais de 2,2 bilhões de pessoas voando ao ano, ou seja, quase 1/3 da população mundial está viajando. Ao mesmo tempo, as empresas aéreas acumulam um prejuízo de mais de 9 bilhões de dólares. Não há um contrassenso nessa coisa? Quer dizer, muita gente viajando e um prejuízo enorme para as companhias de aviação? Olha, Celso, bom dia, muito obrigado pela gentileza de me convidar. E realmente isso que você coloca é a base do discurso do presidente da IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Só que o prejuízo acumulado das 264 empresas associadas à IATA, a Associação Internacional, é de 42 bilhões de dólares. 42 bilhões. E o Giovanni Bizagnini, que é o presidente, ele fala isso, ele tem falado em todos os seus discursos recentes. Infelizmente, ele nunca veio aqui ao Brasil. Acho que valeria a pena até se promover uma vinda dele. Mas ele diz que é uma coisa curiosa a aviação. Embora todos estejam perdendo dinheiro, os investimentos na aviação continuam. Quer dizer, é um contrassenso difícil de explicar. Mas, efetivamente, porque há uma confiança, né? Hoje você diz aí, e é verdade, o ano passado, só nas asas da IATA foram transportar 2,2 bilhões de passageiros. Se nós projetarmos isso para 2020, certamente serão 2/3 da população da Terra dizendo simplesmente que o mundo voa e vai voar muito mais. E as pessoas esperam que, efetivamente, se possa construir o que não existe hoje, infelizmente, mas é uma parceria entre o governo, que é quem dá concessão desse serviço público, o transporte aéreo é um serviço público, e o setor que exerce isso, porque todos os setores que trabalham para a aviação hoje ganham dinheiro, exceto quem opera o avião. Exceto o dono. Exceto o sistema aeroportuário, o serviço de tráfego aéreo, o comércio que está nos aeroshopping, coisa dessa natureza, todos ganham dinheiro, exceto as linhas aéreas, que são as responsáveis pela atração dos passageiros, que afinal pagam a conta. E nesse contexto geral da aviação, como se comporta a aviação comercial brasileira? Ela também está nesse pé de dificuldade, Está também, eu diria, excessivamente regulada, mas isso é uma tradição no Brasil. Acho que todos nós somos ilhas cercadas de governo. Quer dizer, o governo controla absolutamente tudo, entra em tudo, é dono do país e dono, inclusive, do que vai ser inventado, né? Quer dizer, coisas que não existem ainda, o nosso governo já é dono. De modo que o nível de regulamentação no Brasil é excessivo. E até eu convidei recentemente, eu não sei se os telespectadores conhecem já de nome, pelo menos, o David Neeleman, que é o criador da Azul. E o David teve uma experiência única no mundo que pode nos ajudar bastante. Ele criou nos Estados Unidos uma companhia aérea muito bem sucedida, a JetBlue, e criou aqui a Azul, que está prometendo ser muito bem sucedida. Conversando com o David, eu pedi a ele se ele podia nos preparar uma palestra como contraponto, como aconteceu para criar a JetBlue nos Estados Unidos e como aconteceu para a Azul no Brasil. Eu acho que se ele fizer isso, evidentemente, como nós somos o governo nos cerca como se fôssemos ilha, né? Quer dizer, ele tem algum receio em relação à companhia, mas se ele fizer isso, eu tenho certeza que nós vamos assistir vamos ter um testemunho surpreendente em termos de um país
que é mais liberal, que tem uma parceria com o empreendedor, que contribui para que o empreendedor tenha sucesso. E aqui no Brasil não é exatamente assim. O empreendedor luta com dificuldades e tem o governo muito distante das suas necessidades fundamentais para ser vitorioso. E em que ponto essas interferências do governo se tornam mais prejudiciais ao desenvolvimento da aviação? E o governo controla tudo, né? Ele controla os aeroportos, controla o tráfego aéreo, controla as linhas aéreas, as próprias empresas, regulamentação, quem gradua os aeronautas e todos que trabalham em aviação. Enfim, não tem nada que escape da aviação que esteja fora da autoridade governamental e mais sob, vamos dizer, a autoridade do CEO ou do executivo principal de uma companhia de linha aérea. Nesse sentido, a privatização dos aeroportos pode ser uma boa medida? Você acha que isso prospera? Eu acho que não é uma boa medida, ela já passou a época boa, quer dizer, precisa ser feito e o mais rapidamente possível. O governo, hoje, se nós olharmos a própria questão operacional, o governo se encrencou num emaranhado legal que ele próprio não consegue sair. Aqueles que estão me ouvindo sabem, por exemplo, as questões de concessão de serviço público. Há quanto tempo não sai uma concessão de serviço público? E como o governo é dono de tudo, quer dizer, o que acontece claramente é que o país acaba não prosperando. Nós tivemos uma fase agora de 2002 até, diria o fim do ano passado, 2007, nós tivemos uma fase de prosperidade que nunca o mundo observou antes. E nós perdemos o ponte. Nós não caminhamos na mesma direção. Nós vimos emergir a Coreia, a China, a Índia, a própria Rússia. E embora o mundo generosamente está falando de Brasil, Rússia, Índia e China como os BRIC, né, os países do futuro, eu creio que o Brasil está mal colocado nesse... Parece que aqui no Brasil o governo, a princípio, não desejaria que as companhias aéreas tomassem conta dos aeroportos, não é isso? Que fossem elas a tomar conta. Tinha uma certa restrição a isso. Olha, primeiro tem que discutir o aspecto de privatização, quer dizer, se vai privatizar ou não. Agora, se há restrição às companhias aéreas, eu gostaria de ouvir o argumento. Porque nos Estados Unidos estão todas na mão das próprias companhias. Não? Varia muito, né? O mundo todo varia, tem empresas independentes. A rigor, assim, sem uma análise muito profunda, eu diria que talvez companhias independentes fosse melhor. Mas o processo legal é o processo de licitação pública, portanto, vence o melhor. Claro. Do ponto de vista atendimento dos municípios brasileiros, a nossa aviação está com uma boa cobertura, ela deve muita coisa ou não? Grande pergunta. Eu diria que o Brasil tem uma aviação muito menor do que precisa. Os números são fantásticos, né? Quer dizer, o Brasil transportou, o ano passado, 50 milhões de passageiros no mercado interno e 6 milhões no mercado externo. Os Estados Unidos, que é um país do mesmo tamanho que o nosso, talvez a comparação possa chocar muitas pessoas, mas eles transportaram no mesmo período do ano passado 800 milhões de passageiros. Nossa. Por outro lado, as companhias aéreas brasileiras, as centrais, a TAM, a Gol, que está associada hoje à Varig, visitam 44 cidades brasileiras, em 5.500 municípios. Quer dizer, e tudo sujeito ao controle das autoridades que determinam se pode ou não pode voar. Quer dizer, a autoridade é que determina se você pode atender determinada cidade. É uma questão... Aí vem uma pergunta curiosa, né? Um americano outro dia falou, mas espera aí, explica isso aí. O governo diz que você, para fazer uma linha, por exemplo, entre São Paulo e Bauru, vamos dizer, você tem que demonstrar a viabilidade econômica dessa linha. A gente gasta dinheiro porque aquela visão do plano de negócio não acontece.
eu perco dinheiro operando São Paulo-Bauru. O governo me ressarce, como corresponsável que é, porque ele aprovou meu plano. Claro. Se meu plano não funcionou, ele... Teu sócio na ideia. Ele é só... Aí eu falei, não, o governo não tem nada com isso. Ele falou, então por quê? Se o risco é meu, por que eu tenho que provar ao governo que a linha é viável? Deixa eu te fazer uma pergunta na coisa da viabilidade. A gente está começando a ter os chamados destravamentos das tarifas aéreas, tá certo? Quer dizer, você está liberando as tarifas aéreas. É um pedido das próprias companhias brasileiras que isso seja feito de uma maneira o mais longa possível, né, para que se acostume. Mas a questão básica é a seguinte: você compra uma passagem daqui para Nova York, podendo pagar $800, vamos dizer, dependendo da estação que você vai. Aí você vai em Nova York, compra uma passagem para cá, sai $400. Como é que você ajusta isso? É a liberdade do tráfego, né? Porque eu não concordo com o controle governamental da tarifa. Esse controle governamental foi tão ruim para o Brasil que nós perdemos a Varig. De modo que eu creio que as companhias têm que se ajustar efetivamente em nível de produtividade, eficiência e ter uma competição. Agora, acontece que os Estados Unidos têm enfrentado, já desde a década de 70, 3, 4, 5 vezes, processo de desregulamentação do transporte aéreo, numa tendência sempre forte do governo americano, quase em oposição do que ocorre no Brasil, de estimular o sucesso dos empreendimentos. Quer dizer, a liberdade com que se voa nos Estados Unidos, em que pese um tráfego aéreo extremamente denso e que inspira bastante cuidado e que obriga efetivamente a existência de um tráfego aéreo, de um controle de tráfego aéreo bastante eficiente, o custo operacional dos Estados Unidos é bem menor. A começar do principal formador do custo direto de operação de uma linha aérea, que é o combustível. O combustível aqui no Brasil, por força dos impostos, é o dobro do valor do combustível nos Estados Unidos. E o avião, olha, infelizmente ainda hoje, bebe combustível, que é uma coisa muito séria. De modo, então, que esse insumo que é... A gente tem que abastecer lá, né? Então, quando os americanos fazem a cotação das passagens, eles fazem a cotação no cenário americano. E quando voltam para os Estados Unidos, tem que fazer no cenário brasileiro. Eu me lembro que quando eu presidi a Varig, eu não sei porquê, nós tínhamos o nosso combustível, mesmo para linhas aéreas internacionais da Varig, nós pagávamos 10% a mais do que das companhias estrangeiras. Porque o Brasil é signatário, felizmente, isso é uma grande coisa, de um acordo internacional de não tributação sobre as operações aéreas. Os aviões estrangeiros são importados com isenção total de impostos, as peças de reposição, tudo isso por força desse acordo internacional. Daí a grande dificuldade que a nossa empresa, a Embraer, teve durante anos, e tem ainda, de colocar o avião brasileiro no Brasil, porque o avião do brasileiro, embora tenha certos favores fiscais, como isenção do IPI e parcialmente isenção do CMS, os estrangeiros também não pagam nenhum ou outro da pletora de impostos que nós temos. A Embraer paga esses impostos e, portanto, o preço do nosso avião no Brasil não consegue competir com o preço do avião importado. Aliás, a única companhia que tem o avião da Embraer é a própria Azul, que você falava, né? Agora foi assinado recentemente o primeiro contrato de compra de uma linha aérea brasileira aqui no Brasil, nas condições brasileiras, porque, em geral, o avião é exportado. Para você comprar. E depois ele é trazido para o Brasil usando a isenção. Essas linhas da Azul já são internas, a compra é feita aqui dentro. Dos aviões da Azul, eu creio que 3 deles já são entregues diretamente pela Embraer. Eu não tenho essa informação, mas parece que somente 3. Os outros eles trouxeram de uma compra grande que eles fizeram da JetBlue há 2 anos.